crianças, vamos continuar aqui com a questão 5 e 6, tá? 5. Para responder, releia os parágrafos 22 e 23. O que era, na verdade, o armário de madeira estranhíssimo para o qual o narrador foi empurrado, tá? Então, vocês voltem lá no 22 e 23, né? Olha só. E lá fala, e esta é a tumba do grande Kelpis, segundo o faraó, da quarta dinastia. Em seu interior podemos observar o sarcófago, tá? Então, olha, o objeto o lugar, né, onde ele entrou é o sarcófago, tá? A tumba era o ambiente em que eles estavam. Porém, o armário pequeno aí, o armário de madeira estranhíssimo, a múmia até, né, meio que empurrou ele lá dentro, esse armário se chama sarcófago, tá? Ó, sarcófago. 6. Releia o parágrafo 27. Percebe-se que o narrador não contou a ninguém o seu encontro com a múmia. Que trecho desse parágrafo sugere isso? Então, olha só. O trecho, tá? Do último parágrafo, em que ele conta que guardava em segredo o anel que ganhara do faraó, tá? Essa é uma opção de resposta. Se você copiou aí do parágrafo, aqui, quando nós entendemos e fazemos com as nossas palavras, tá? Se você copiou aí a fala do narrador, olha só. Desde então, guardo em segredo uma lembrança do faraó. Em um dos meus bolsos apareceu um anel de ouro com escaravelho esculpido, símbolo da boa sorte para toda a eternidade. Então, aqui, ó, se você vai copiar o trecho do texto, nós precisamos utilizar aspas, tá? Aqui, porque está igualzinho e está lá do texto. Então, eu retirei esse trechinho aqui do texto, eu não mudei nada, certo? Ó, desde então guardo um segredo, uma lembrança do faraó. Em um dos bolsos apareceu um anel. Coloquei as reticências aqui porque a gente sabe que tem, mas não terminou aqui, tá? E ó, coloca aspas aqui também, tá? Ó, por quê? Porque aqui é um trecho do texto, é uma cópia do trechinho do texto, tá? Quando eu coloco com as minhas palavras, eu não preciso utilizar as aspas aí, certo? Mas, enfim, qualquer uma das duas respostas, olha, está certa, tá bom? Então, é isso. Bom, agora nós vamos fazer a correção das atividades da página 13. Pronto, vamos continuar aqui com a nossa correção, certo? Atividade na página 13, tá? Páginas 13 e 14. Olha só, aí vocês fizeram a leitura do textinho, né, explicativo aqui do início, novamente, porque nós fazemos juntos, mas depois é importante que vocês façam sozinhos, grifem, anote alguma coisa aí, se tiver alguma dúvida, tá bom? Bom, então aqui, a questão 1. O narrador é um garoto que é personagem da história, B, que não participa da história. Então, o correto, ó, é A, que é personagem da história. Ele participa da história, ó. Ele participa, tá? Da história.
Pronto, assim que eu vou saber se o narrador faz parte ou não. Ele faz parte quando ele é personagem, quando ele participa da história, tá? O 2. Em qual alternativa todas as palavras e expressões são usadas pelo narrador para causar medo no leitor? Então, é a questão, o item B, tá? Sussurro de além-túmulo, escuridão total, lúgubre, arrepiante, tá? Então, essas aí são as questões, né, que as palavras, as expressões que causam medo no leitor, certo? A 3, o modo como o narrador descreveu o local em que ficou preso, lá no parágrafo 7, serve para, ó, volta lá, não, volta para ter certeza, parágrafo 7, ó, a escuridão era total, o ambiente pesado, quase não se podia respirar, e os sussurros haviam se transformado em gritos distantes. Virei desesperado para a parede e gritei com a esperança de ser ouvido, mas nada. Comecei a descer as escadas com cuidado e tive a impressão de pisar num chão úmido e escorregadio, onde com certeza havia muitos animais nojentos, baratas, escorpiões, serpentes, aranhas. Então, essas expressões tem a tendência de levar o leitor a imaginar esse ambiente, a se colocar no lugar do narrador e sentir o que ele estava sentindo naquele momento, esse medo, este pavor, tá? Conforme desci e me aproximava de uma claridade, os gritos pareciam ficar mais perto. Quando cheguei ao final da escada, dei com uma sala iluminada, com tochas que dava passagem para outras dependências, enquanto pensava em que direção seguir. Me lembrei das advertências do guarda e de todos os que morreram perdidos para sempre naqueles labirintos. Caminhei sempre virando à esquerda e depois de atravessar muitos corredores tortuosos, me achei novamente na sala de entrada. Então, além do medo que ele estava sentindo pelo ambiente, ele lembrava também das advertências, de saber, né, que muitas pessoas morreram ali sem encontrar uma saída. Então, ó, o item B, tá? Não, aqui tá certo, aqui é o A. Então, o modo que ele descreveu serve para quê? Para impressionar o leitor, tranquilizar, deixar o leitor tranquilo? O B, não. Para mostrar o interior da pirâmide? Não, né? O fato, o que ficou, o que ele quis descrever aí, o que ele queria era impressionar, era mostrar para o leitor como ele estava se sentindo naquela hora, com aquele medo, aquele pavor, tá? Então é a 4. Ao organizar o enredo nós sabemos que é o quê? Os acontecimentos, os fatos, a história. O autor escolheu este fato para iniciar o clima de suspense. Então, o item C. Eu ia no fim do grupo, distraído, quando escutei um estranho ruído. Olha só, nesse momento, que ruído é esse? O que será que pode acontecer com esse garoto? Ele está no fim da fila, isso quer dizer que ele está praticamente sozinho, né? Os adultos, outros, já estavam mais à frente, certo? Então, é o item C.
tá? Para dar esse clima de suspense. Começou o A, né? A alternativa A. Alguém colocou o A? Começou a explicar os hieróglifos esculpidos nas paredes. Isso traz algum clima de suspense? Não, é um fato normal, né? Não tem nada de tensão nisso. Ele estava lá e começou a explicar como se fossem documentos escritos, tá? Dos egípcios lá, nas paredes das pirâmides. Então, isso não traz um clima de suspense. O B. Depois de passar 5 dias num cruzeiro horrível, chegamos ao Cairo. Tem suspense nisso? Não, por quê? Não está passando, não tem essa pressão de saber o que vai acontecer, né? Não, está aparentemente, são fatos normais. Agora, aqui o C então, tá? Olha só, gente, olha, o uso da aspas, porque foi retirado do texto, tá? Ó, eu ia no fim do grupo distraído, quando escutei um estranho ruído. Bom, esse sinal significa que não foi só isso que ele disse, tá? Vocês viram como eu fiz a leitura? O parágrafo é longo, mas aqui já ele está bem as palavras, a frase que ele usou para criar esse clima de suspense. E depois continuou, tá? Então, ó, fecha aspas aqui, tá? Esse é o sinal correto. Eu coloquei anterior lá só reticências, tá? Mas coloquem esse colchete aqui, tá bom? Quando vocês forem precisar de utilizar essas pontuações aí. E o 5 está na página 14. O fato engraçado dessa narrativa é... Qual é o fato engraçado? Essa daqui foi fácil, né? A múmia ter dor de dente, certo? Porque é real? Isso pode acontecer? E como acontecer em uma múmia? O que é uma múmia, né? É o corpo embalsamado de uma pessoa que já morreu. Aqui no caso, era a múmia de um faraó. Então, já estava morta, né? Como que vai ter dor de dente? Então, isso traz humor para a narrativa, tá bom? Então, enfim, terminamos aqui. Vamos fazer agora a correção da tarefinha de casa, tá? Pronto, vamos então agora fazer a correção da página 19, tá? Da seção em casa. A questão 1. No parágrafo 3, o narrador do texto, trancado entre múmias, conta: eu me aborrecia ir ao Egito e se chatear. O que eu iria contar quando voltasse ao colégio? Estive no Egito e foi uma chatice só. O narrador continuou a se aborrecer no Egito? Ou seu sentimento mudou? Explique. O que vocês colocaram aí, né? Nessa questão aqui, não tem uma resposta pronta que eu possa falar para vocês identificar lá no parágrafo. Não. Essa resposta você só vai conseguir elaborar entendendo os acontecimentos do texto, tá? Os fatos do texto. Então, nós vamos analisar o texto e fazer a nossa resposta, tá? Analisar esse trecho aqui, certo? E todo o decorrer da história. E aí, chegaremos à conclusão que o narrador continuou a se aborrecer no Egito, seu sentimento mudou. Ele continuou a se aborrecer? Continua a se aborrecer no Egito ou o sentimento mudou? Então, deixa eu arrumar aqui, ó. Vamos só colocar que o sentimento mudou, tá? Eu acho que fica melhor, ó.
Veja aí o de vocês, olha. O sentimento do narrador mudou, porque ele teve uma grande surpresa ao encontrar uma múmia. A partir desse momento, a viagem passou a ser muito mais interessante e daqui para frente ele teria muitas novidades para contar no colégio, como ele diz aqui, certo? Para contar para os colegas, para os amigos e até, né, para o resto da vida dele, ele vai sempre se lembrar dessa história, desses acontecimentos que aconteceu com eles nessa viagem para o Egito, tá? Bom, A2. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por outras com o mesmo sentido, citadas no vocabulário do texto, trancado entre múmias. Faça as modificações necessárias. Olha só. O monstro lançou um olhar lúgubre. O monstro lançou um olhar apavorante, tá? É sinônimo. Então, nós trocamos, continua o mesmo sentido, tá? Elas têm mesmo significado e são palavras diferentes. Olha, o monstro lançou um olhar apavorante e gaguejou. No texto, lá no vocabulário, que vocês tinham que voltar, né, no texto e pegar as palavrinhas que já estavam lá. Gaguejou, aí é o mesmo que balbuciou, ameaças ao herói. Então, são essas duas palavras que vocês trocaram aí, certo? O item D. Um escaravelho fora esculpido no túmulo do faraó. Então, olha, um besouro fora esculpido na tumba do faraó, tá? Túmulo, tumba. O C. Os avisos do policial não foram ouvidos pelos ladrões. Lembra? Lá na apostila 1, nós trabalhamos que, olha, tem que concordar as palavras se está no masculino, que aqui, os avisos do policial não foram ouvidos, tá? Então, como eu vou trocar, eu vou ter que fazer a concordância, tá? Não posso pôr os advertências, não, porque fica estranho, ninguém fala dessa forma e fica errado também. Então, olha, as advertências do policial continua igual. Não foram ouvidas pelos sequestradores, tá? No lugar de ladrão, nós trocamos pela palavra sequestradores. E a letra D? Na escuridão, o garoto apalpou os objetos, tentando percebê-los. Então, como fica? Na escuridão, o garoto tateou os objetos, tentando percebê-las. Tato, lembra lá dos cinco sentidos? Através do tato, nós podemos sentir, perceber, certo? Então, aqui, o garoto tateou os objetos, tentando perceber. Enfim, terminamos, tá? A correção das atividades de língua portuguesa. Alguns recadinhos. Caprichem na letra. Iniciem sempre com letra maiúscula, certo? Verifique se tem algum erro de ortografia na palavra que você escreveu. Se você ficar em dúvida, pesquisa, tá? Entra aí, pode usar o dicionário, certo? Fazer pesquisa no Google. Pesquise. Não tem dúvida? Vai lá, pesquisa. Precisamos criar o hábito de pesquisar nossas dúvidas, tá bom? E também pode mandar para a professora que a gente pesquise juntos, tá bom? Outra coisa que eu ia falar também.
Conforme vocês forem corrigindo, gente, vai passando um certo, tá? Por quê? Porque é sinal de que até ali está feito e corrigido, tá bom? Não faça muitas risqueiras na apostila, não, tá? Mantenha a apostila organizada, limpa, certo? Então, corrigiu, está correto, vai passar um certo. Agora, não adianta passar certo se não fez a correção, tá? Aí é com você. Olha, a professora fez a correção aqui, só que você precisa verificar as suas respostas aí, certo? Senão não adianta eu passar a correção aqui, você não corrigir aí para passar um certo em algo errado, tá? Então, vamos fazer essa correção bem feita, tá bom, quarto ano? Então, beijo para vocês.